Brasil e Cuba mais próximos. Um convênio entre a PUC-Minas e a Universidade de Havana, em Cuba, estreita os laços entre os países e seus espaços de conhecimento. Cuba passa por uma profunda avaliação e, nesse momento, estão sendo feitas pesquisas e troca de experiências entre as universidades. É sobre esse assunto que eu converso com o professor Wellington Teodoro da Silva, do Departamento de Ciências da Religião da PUC-Minas. Professor Wellington, bem-vindo. Obrigado. Professor, como que começou esse trabalho, esse primeiro contato da PUC-Minas com a Universidade de Havana, a universidade, uma das maiores e mais antigas de Cuba, fundada em 1728? Bom, de fato, a Universidade de Havana foi fundada nesse ano pelos frades dominicanos, né? Foi uma universidade fundada originalmente como Pontifícia e Real Universidade, né? Então, há uma presença forte, marcante do catolicismo em Cuba, né? E como essa que começou essa ligação, esse primeiro contato da PUC-Minas com a universidade? Começou pela presença de colegas, né? Minha com outros colegas na Associação de Historiadores da América Latina, né? Foi um evento que aconteceu lá em Cuba. E começamos a fazer trocas de experiências, trocas de temas de investigação, né? E essas trocas acabaram por a Universidade de Havana me fazer um convite para ir até lá como professor convidado, né? E aí, a partir desse convite, as duas universidades foram construindo o convênio. Você esteve lá recentemente? Sim. Como que foi esse trabalho? Quanto tempo você permaneceu em Cuba e suas impressões? Eu estive lá agora por 2 meses, foi uma presença exploratória, né, para as pesquisas e reuniões com os colegas da Universidade de Havana. Eu fiz diversas reuniões e entrevistas, né? Fiz uma reunião no Palácio da Revolução, que é a sede do governo cubano, onde versamos sobretudo sobre o encontro do Papa Francisco e o Patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa. Também fiz reuniões com o Conselho Cubano de Igreja, que é associado, né, ao Conselho Mundial de Igreja, com os frades dominicanos, com professores especialistas em História da Igreja e Religiões da Universidade de Havana, com o centro de pesquisas que eles têm lá. Eles abriram recentemente, há 2 anos, cerca de 2 anos, um mestrado em estudos socio-religiosos. Também tive contatos com praticantes da santeria, que é a religião de matriz africana, e também, enfim, com os muçulmanos também, né? Eu tive contato com os muçulmanos na ilha e foi uma experiência muito rica, né? Muito rica, e eu pude compreender um pouco mais o ambiente atual do tema religião nessa nação, o tema política e religião, religião e Estado, religião, revolução, religião e socialismo, né? Então, ali é um adensado muito grande, sim, muito generoso para as pesquisas sobre o tema das religiões. Quais foram as suas principais percepções dentro desses temas que você citou e do seu convívio direto com os professores, com os especialistas cubanos? O que você percebeu de mais forte, de mais presente em Cuba, nessa Universidade de Havana? É a percepção que é algo também que aconteceu aqui no Brasil nos últimos 15 anos, na Universidade Brasileira, que é a compreensão de que a religião é um tema que deve ser mais densamente tratado, né? Que a religião é um tema, assim, pródigo, muito generoso para pensar toda a condição humana, social, política, psíquica, né, cultural. Então, há essa vontade de voltar empenhos materiais e intelectuais e de pessoal para o estudo das religiões, o estudo acadêmico das religiões. Você sentiu falta um pouco desse espaço de discussão, de debate, de reflexão em Cuba? Não. Espaço de discussão, reflexão, não. Inclusive, por coincidência, nesse período que eu estive lá, houve um evento que eles realizam a cada 3 anos, que é um setor de estudos, é um centro de estudo sociopolítico, sociopsicológico das religiões,
eles realizam um encontro a cada 3 anos sobre estudo das religiões. Então, e já por é uma prática comum. sim, desde a década de 80, né? Esse instituto data de 81, a criação dele. E eu estive presente e havia a presença de pesquisadores de 15 países. Sim. E algo que me chamou muito a atenção, tratando da questão das percepções, né, é que o encontro foi na sede foi um centro cultural afro-cubano, né, de religiões de matriz afro-cubana. Provavelmente pela questão da santeria. Santeria e a Báqua, que é também uma outra religião afro-cubana, né? Mas, sobretudo, a hegemônica, me parece, não sou especialista no tema, que é a santeria. Mas algo muito relevante que eu vi é que as pessoas, como os antropólogos chamam, os nativos das religiões, aqueles que são estudados, foram convidados também, inclusive para participar da mesa. Eu achei isso interessante, que é uma certa democratização da universidade, né? O pesquisador diz algo sobre o seu objeto e o objeto tem a oportunidade de dizer algo sobre o que o pesquisador diz. E diferenças entre o pensamento católico cubano e o pensamento católico brasileiro? Não sei se não creio que a diferença entre o pensamento católico seja marcado de um país para outro país, né? A igreja é uma instituição planetária e não há diferenças tão notáveis entre setores do catolicismo brasileiro e setores do catolicismo cubano. Acho que as diferenças estão mais no interno do catolicismo. Você pode encontrar, por exemplo, setores do catolicismo brasileiro que se assemelham muito ao pensamento do catolicismo norte-americano, por exemplo, não é? Então, acho que é muito mais uma questão do interno do catolicismo, porque a igreja é anterior à Igreja Católica, o cristianismo é anterior aos estados nacionais, né? Então, acho que não tem essa marca. Não percebeu alguma diferença por ser região de Cuba, nada nesse aspecto. E o Papa Francisco esteve lá. Também gostaria que você falasse sobre isso. Sim, Cuba recebeu 3 papas, né? João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Foi muito bem recebido. Francisco tem um carisma extraordinário, né? Os cubanos, tanto na universidade quanto nas ruas, assim, têm uma grande admiração por ele. Foi em setembro de 2015, relembrando? Sim. Eu estive lá uma semana antes, né? Pena que não pude participar. E há algo também muito relevante que ainda merece estudos, que é o encontro do Papa Francisco e, como eu disse, né, e o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa. O que isso significou para Cuba, para a Igreja Católica? Eu acho que para quem estuda a questão da religião, da política, religião e os problemas do mundo atual, a escolha de Cuba é muito significativa, né? Não creio que tenha sido um mero acaso, como pode parecer num primeiro momento. Foi muito significativa, sobretudo quando lemos o documento final, assinado pelos dois, onde as referências de Cuba são feitas como um espaço das esperanças do século XX. Ora, o século XX foi um século terrivelmente violento, né? Foi um século de muitas esperanças e de muitos temores, de muitos terrores. E eles trataram aí de Cuba como espaço das esperanças do século XX. Então, acho que isso pede mais investigações para saber o que significa na mentalidade de Francisco e Kirill, um papa que, como ele diz, veio aqui do fim do mundo, da América do Sul, e um russo. Com certeza, um grande que passou pela experiência do socialismo soviético. Papa Francisco, né, que ele tem feito. E como que o senhor vê esse trabalho conjunto da PUC Minas com a Universidade de Havana e perspectivas agora para o futuro? Qual que é o próximo passo? Bom, isso é importante porque é um momento atual da Universidade Brasileira de se internacionalizar, né? Não que ela já não tenha se internacionalizado antes, mas é necessário no mundo que está todo avizinhado, né? Nós somos vizinhos do mundo. A internacionalização da universidade, a internacionalização dos seus programas de pós-graduação, trocas de experiências, culturas acadêmicas distintas, né? Acho que é importante para isso. Existe um projeto de retorno a Cuba agora? No ano que vem eu retornarei como professor convidado
e para as disciplinas de Religião e Política, no mestrado em Ciência Política da Universidade de Havana, e Teologia da Libertação, no mestrado de História Contemporânea e Relações Internacionais, e um curso para a graduação em História sobre o Brasil República. Então, esse convênio, ele continua, esse trabalho de pesquisa, de integração, ele tem continuidade? Sim, terá continuidade, espero que tenha continuidade, porque é um trabalho lento, né? Dadas as distâncias, os recursos que não são... que é caro, né? Você tem que pedir recursos para instituições de fomento. A própria pesquisa não é algo simples e não é algo rápido. A pesquisa exige ali um trabalho, uma dedicação. Infelizmente, hoje no Brasil, nós, pesquisadores, estamos submetidos a algo que se assemelha a um fordismo, né? Uma produção em série, em quantidade dos nossos trabalhos, né? E isso tem causado, inclusive, uma situação de adoecimento Sim. de muitos pesquisadores, o povo ficando triste, né? Sim. E as pesquisas de maior fôlego, as pesquisas que buscam uma lida conceitual mais rigorosa, elas dessa dedicação carecem de maior tempo, né? Com certeza. Não é essa produção você não coloca uma ficha em cima, sai um artigo embaixo, né? Exato. Mas com certeza vai ser um trabalho ainda mais proveitoso seguramente para os dois países, para as duas universidades, nesse espaço do saber, nesse conhecimento e para a religião. Sim. E é uma redescoberta da religião no próprio campo socialista, né? Que por aí já é um grande tema, né? Como os porquês e os comos, os sentidos, né? Da religião no campo socialista, né? O que aconteceu ali. Sim. Professor Wellington, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Parabéns à universidade por esse espaço do saber além fronteiras. Muito obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Gostou do programa? Se quiser rever essa ou outra entrevista, é só acessar o nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.